Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo que a gente já estava vendo, né? Nós vimos então por várias semanas, e foi o conteúdo da prova, toda aquela questão da conquista espanhola aqui no continente americano, né? O que a gente chamava de América Espanhola. Nós vimos maias, astecas, incas, como houve a conquista, como não houve, por que aconteceu. Então, assim, foram aulas muito boas, por muito tempo esse mesmo assunto. Hoje eu vou trazer para vocês então um conteúdo mais curto, mas que está dentro do mesmo conquista, do mesmo momento, né? Que é a conquista da América inglesa. Então, se é inglesa, nós estamos falando da Inglaterra, né? Então, antes a gente já falou da Espanha, nós vimos um pouquinho de Portugal, mas nós vamos ver mais no próximo conteúdo. Então, essa aula de hoje ela é mais curta, ela tem um início, meio e fim, ela vai se encerrar aqui, e na próxima aula a gente vai para, de fato, outro conteúdo. Nós temos que pensar, então, que a colonização inglesa ela é um pouco mais tardia, porque nós vimos lá que a América, né, as Américas foram descobertas no final do século XV, né, então início do século XVI. Então, nós temos a chegada de Colombo, Pedro Álvares Cabral, Américo Vespúcio e todos os viajantes que nós já vimos e discutimos. Só que a Inglaterra ela vai ficar um pouco atrasada por conta de diversos conflitos políticos que tiveram ali naquele território, que eles iniciam ali logo no século XIV mesmo, que a gente tem lá a Guerra dos 100 Anos, que na verdade dura 116 anos, que é um conflito de coroas, né, onde um rei falece, então o rei de outro estado vem e fala, não, na verdade sou eu. Nós vamos ter aulas mais aprofundadas sobre isso, mas esse não é o foco de hoje, então pequeno spoiler, que em um outro momento a gente vai ver. Mais pra frente, então, nós temos também a Revolução Gloriosa. Se a gente lembrar nos conteúdos do semestre passado, quando nós vimos a questão das reformas protestantes, a gente vai lembrar da igreja anglicana, né? Então, a Inglaterra, que é a igreja inglesa, lembra? A anglicana, ela vai se tornar protestante, mas o governante atual, naquele momento, ele era expressamente católico e vai tomar medidas que iam contra o protestantismo e favoreceriam o catolicismo. Isso vai gerar uma revolução, né? O que a gente chama de Revolução Gloriosa, muitas vezes também chamada de Revolução Sem Sangue. Mas enfim, onde eu quero chegar aqui é entender que foi tardio. Vocês precisam lembrar disso. Você pode não saber o que foi a Guerra dos 100 Anos, a Revolução Gloriosa, mas o que tem que ficar na sua cabeça é que eles começaram tardiamente. Tá? Então, não que eles não fizeram navegações mais cedo, mas que eles começaram a agir, de fato, foi bem tardio. Nós vamos ter, então, a criação de duas companhias de comércio. Então, olha só, a coroa estava afastada desse momento das grandes navegações por questões políticas. Então, já que o Estado, né, o rei, não estava dando tanta bola para isso, até porque ele nem dava, comerciantes vão começar a tomar a frente. Porque a gente lembra que você descobrir novos territórios e conquistá-los significa mais dinheiro, mais bens, mais tudo, então expansão. Então nós vamos ter a criação da Companhia de Comércio de Londres e a de Plymouth. Né? Esse nome em inglês fácil de falar, você pode colocar no seu cachorro também, é muito simples. Então quando essas companhias elas começam a investir dinheiro, é que as coisas começam a andar na questão da Inglaterra, descobrir novos territórios, ou como a gente fala, né, conquistar. Então, para ficar claro, né, para a gente fixar na cabeça, além de ser tardio, dessa forma fica claro que a coroa britânica pouco teve influência no processo de descoberta e de colonização. Tá? Quando eu falo pouco, é pouco, não quer dizer que foi nulo. Nós vamos dizer que a coroa inglesa sim interviu, foi super importante, tanto para um pouco de financiamento quanto para levar pessoas, mas a base é que ela foi de forma privada. A maior influência ela é privada, ou seja, parte dos burgueses, né, dos comerciantes. Então lembrando aí, a gente está resgatando muita coisa que a gente já viu para trás e eu nem estou voltando nela porque nós tivemos infinitas aulas sobre o conteúdo. Então qualquer dúvida, olha os conteúdos do semestre passado, o que a gente já viu por agora também. Não. As colônias do centro são então Nova York, Pensilvânia, New Jersey, né, Nova Jersey e Delaware. Diferente do sul, aqui a economia era de subsistência e era voltada para o mercado interno. Ou seja, o que era produzido ali era para eles mesmos.
Imagina uma cidade de interior, não sei lá de qual cidade se você já visitou cidades mais do interior, né? Normalmente o comércio ele fica dentro da própria cidade. Então você tem ali o leiteiro que vende queijo, vende leite. Você tem um outro marceneiro que produz material, mas e vende só ali, não vende para outras cidades. É claro que isso não impede uma pessoa de fora vir e comprar, mas a base é para ficar ali dentro. Então eles não trabalham para ganhar lucros, eles trabalham para existir. Então, tudo que era produzido era para o próprio mercado. Então, se eu produzo leite é para vender para o meu vizinho, para vender para o cara ali da ponta da cidade. E não para eu mandar lá para a Inglaterra, assim como as colônias do Sul. Então, a gente entende que aqui não era um lugar escravista, porque não precisava dessa mão de obra. A mão de obra era para subsistência, era para o mercado interno. Então, as pessoas que moravam ali é que produziam e faziam parte dessa lógica mercantil, dessa lógica econômica de subsistência, certo? Bem, nas colônias do norte, então nós vamos ter Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Connecticut. Esses nomezinhos aí são mais um pouquinho difíceis, né? Mas a gente entende aí quais são. Tentar repetir para você para ver se é fácil, antes de você rir de mim, tá bom? Essa aqui já vai ser completamente diferente dos outros dois, né? Do centro e do sul. Porque aqui, principalmente, vão ter refugiados. Refugiados de onde? Principalmente ali da Inglaterra, mas por conta do momento que eu falei para vocês lá no início da aula, da Revolução Gloriosa, houve uma perseguição política. Então, os puritanos, eles acabaram vindo para cá, eles chegaram ao norte, eles foram os primeiros a colonizar, né, a conquistar essa região. Então, um grande fator, né, um grande norteador dos Estados do Norte é que eles são protestantes, inclusive até a atualidade. Né, os Estados Unidos eles são de maioria protestante. Diferente aqui que nós temos muitos católicos ainda. Então lá reina o protestantismo nesse caso. Por conta desse momento, né, que são os refugiados que chegam ali. Então eles não querem só fugir por perseguição. Mas além disso, eles querem chegar e pregar a palavra. De novo, lembra do que nós vimos sobre a reforma protestante. O objetivo quando você tem uma nova vertente da religião, quando você tem uma ramificação ali, você não quer ficar só para si. Sempre vai ter alguém que vai ser acolhido por ela, que vai ser adepto do que você está falando. E isso vai acontecer aqui. Então, até hoje, tem um grande traço de protestantes lá. Então, também de subsistência e também é de manufaturas. Então, é para o mercado interno. Tudo é produzido ali dentro. Eu falei que a coroa teve pouca influência, né? E de fato teve. Mas nós temos que pensar o seguinte: a coroa também teve parte. Foi pouca, mas teve. Então havia um incentivo para ingleses irem para lá. Então era tipo o contrato: olha, você vai trabalhar aqui na nossa terra, então lembra a manufatura e subsistência? Eles não iam trabalhar simplesmente porque chegaram no território novo. Poxa, eles tinham sangue inglês. Né? Por mais que nem todos fossem da família real, igual a gente viu como acontece aqui no Brasil e acontece com a Espanha, aqui vai ter esse incentivo. Então, olha, você trabalha aqui por 7 anos nesse território, nesse grande latifúndio, você vai trabalhar, vai gerar lucros, né, um pouco para a coroa também, um pouco para você subsistir. E aí tinha sempre esse sonho, né, de você trabalhar por um período, um curto, e ter sua própria terra. Então, se você vai gerando mais lucro, né, você tem pessoas trabalhando para você, que trabalham para você, que trabalham para você, e aí você vai gerar um grande lucro. É claro que nem sempre isso acontecia, a sorte não caía assim para todos, mas basicamente era dessa forma. Então as pessoas iam para lá para tentar um novo estilo de vida e tentar sobreviver, né, em busca principalmente de lucros. E é claro, né, para a gente também fechar essa aula basicamente, ela era escravista, não só o norte, né, mas principalmente o sul. Não só o norte não, né? O norte não era escravista, o sul. Mas nós temos que pensar que também tinham nativos aqui, tá? Aqui, né, na América do Norte, tinham nativos. Eles também foram expulsos, também foram mortos, dizimados, assim como acontece no Brasil, assim como acontece no Peru e na Bolívia. Pra gente achar então, só para reafirmar e gravar na cabeça de todo mundo, né, a ideia de que houve uma baixa interferência da coroa, mas teve, né? Quando eu falo baixa interferência, é porque eles não tiveram participação tão bruta no processo. Nós temos muito mais companhias de comércio privadas, como nós vemos a de Londres, a de Plymouth.
por essa pouca interferência, as colônias inglesas elas tinham uma certa liberdade. É claro que elas tinham que pagar impostos, elas tributavam sim, como toda colônia. Só que desde o início, né, essa ideia de liberdade era maior. Tanto é que eles vão acabar se libertando da coroa inglesa, né, se tornando independentes mais rapidamente, principalmente por conta desse espírito de liberdade, né, pois eles sempre não foram tão ligados assim à coroa do país, né, que os dominou, assim como foi com o Brasil em relação a Portugal, assim como o Peru com a Espanha, tá? Então a gente tem que estar sempre com essa ideia na cabeça, tá? Pouca participação da coroa e uma grande participação do comércio privado, tá bom? Então, até a próxima aula e até mais. Tchau, tchau.